Boa noite, vamos começar mais uma transmissão do culto de domingo à noite. Hoje a celebração do dia 10 de maio, Dia das Mães, dia onde se comemora o agradecimento a Deus, ao Criador por todas as mães. E eu quero aqui começar o culto de hoje à noite dizendo que Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Ele nos deu as nossas mamães, elas têm um papel fundamental em nossa vida, nossas mães que nos criaram, que deram tudo de si para que nós sejamos hoje homens, adultos. Nós queremos agradecer muitíssimo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feliz Dia das Mães, hoje nesse 10 de maio de 2020. A despeito de todas as situações, nós podemos agradecer a Deus. Deus possa abençoar cada mãe. Vamos para o texto de hoje, vamos ler na continuidade da série de mensagens Na Trilha da Felicidade. Depois, domingo passado, nós meditamos aqui que estamos na trilha da integridade e hoje nós vamos pensar um pouquinho nas verdades bíblicas que o texto do Salmo 119, a partir do versículo 17 até o versículo 24, hoje vamos estudar com o tema Na Trilha da Generosidade de Deus. Como Deus é generoso, generoso de todas as formas, nos deu vida através de nossos pais. Então vamos ler o texto, Salmo 119, a partir do versículo 17, hoje à noite. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros todo dia. Amém? Meus irmãos, nós temos um texto maravilhoso. Lembrando, recapitulando, a primeira sessão de 8 versículos aqui no Salmo 119 teve por finalidade mostrar através deste salmo de exaltação, de confiança em Deus, de busca nos decretos do Senhor, nas leis do Senhor, na palavra do Senhor, começando os 8 primeiros versículos deste salmo com a consoante Aleph do alfabeto hebraico. Domingo passado, nós estudamos mais 8 versículos e a segunda sessão desse texto começando com a consoante Beit. Hoje, nós vamos começar mais uma sessão de 8 versículos, todos os versículos começando com a consoante Gimel. Então, queremos, a partir dessa perspectiva, porque o Gimel, a consoante hebraica, tem muito a nos ensinar e é por isso que os autores começaram esta série de 8 versículos dentro desse acróstico, dentro desta poesia, deste ensinamento com a letra do alfabeto grego Gimel. Gimel originalmente tem a ver com um homem de pé, cujos pés estão bem firmados na terra, mas também tem a ver com um camelo.
especialmente por causa do seu trabalho, da sua vida, da sua serventia, um animal forte, capaz de atravessar os desertos da vida, um animal que também é ordeiro quando quer se deixar dominar, conduzir pelo ser humano, e é um animal lá no Oriente Médio de grande serventia, porque através dele, da quantidade de água que esse animal bebe de uma só vez, capaz de passar pelo deserto sem beber ou passar dias sem beber uma gota de água. Então, o Gimel está focalizado nessa ilustração ou nesta base comparativa para que nós possamos entender o reforçamento e o conteúdo da mensagem de hoje. Porque Deus é assim, Deus ele é forte, Deus ele é grandioso, ele é maravilhoso. A sua palavra nos fortalece sempre. Ser generoso para com o teu servo, para que eu viva. Nós só podemos viver na perspectiva do divino, do autor da vida. Deus deseja que todos nós, diariamente, constantemente, entendamos o segredo da vida, a misericórdia dele, a bondade dele, focalizada em nossa existência. Deus trabalha para que os seus servos, todos os dias da sua vida, não se esqueçam das maravilhas do Criador. Deus gostaria que nós nos lembrássemos dele sempre e que a nossa memória, nosso sentimento de memória possa sempre lembrar dos grandes feitos, do que ele propicia para nós, para o nosso viver. O salmista está dizendo aqui: ser, pois, generoso. A generosidade da vida. Nós precisamos hoje, nos momentos vividos, a gente vive uma situação de tantas pressões, tantas angústias. A alma humana está dilacerada. Nós podemos viver cada aspecto da existência hoje, todos os dias é um dia diferente. Nós temos uma aspiração nova, um sentimento novo, nós precisamos de equilíbrio emocional, espiritual, precisamos organizar os nossos sentimentos todos os dias, porque a palavra do Senhor, ela requer que cada um de nós confie em Deus, busque ao Senhor. Se nós nos deixarmos levar por todas estas situações adversas, hoje a vida ela é tão contrária à natureza de Deus. Na pandemia, a vida ela está por um fio. Todos nós podemos adoecer. A maioria dos seres humanos não quer abrir os olhos para perceber que toda a bondade, a legitimidade da vida, a organização da vida, o gerenciamento da vida depende de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero trazer este salmo com muito ardor, com um coração extremamente voltado para as intenções mais profundas do coração de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Porque nesse texto nós vamos observar que Deus tem uma dimensão para trazer ao nosso coração a partir da consoante Gimel. Esta é a terceira seção deste salmo e tem por finalidade mostrar, nos ensinar que nós devemos estar na trilha da generosidade. O conceito aqui de generosidade ou de misericórdia de Deus fala de uma pessoa bondosa, rica em abençoar, uma pessoa muito voltada às posses que abençoam, os bens que abençoam o próximo. Deus é generoso demais, esse Deus extraordinário, Deus riquíssimo em nos abençoar.
Então, seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. A generosidade da vida. E como é que nós podemos compreender que Deus é generoso para conosco e que nós devemos ser generosos para com o próximo dentro dessa perspectiva divina para o nosso viver, para o nosso coração estar à disposição da vida social, da vida em relação ao próximo, para que nós possamos repartir o dom de Deus, a vida de Deus com outras pessoas. Nós só podemos entender se num primeiro momento nós tivermos a compreensão de que Deus maravilhoso que nos salvou, Deus maravilhoso que nos redimiu, que nos transformou, que nos deu vida e que nos deu em abundância para que nós possamos repartir para o próximo, para as pessoas que nos cercam, aquelas que nós ancoramos a nossa existência desde que nascemos. Tivemos o abrigo da família, dos pais, das nossas mães, irmãos, familiares próximos e fomos crescendo com esta generosidade. Mas nem sempre o ser humano é generoso. Quantas vezes nós somos mergulhados no egocentrismo, na vaidade, na individuação. O individualismo é uma característica do ser humano que busca a sua própria maneira de viver. Não está inserido no contexto das relações. A relação é um problema sério a ser administrado. Hoje, quando vivemos este momento de pandemia, que estamos no aspecto relacional, no aspecto da vida social, da vida comunicativa, das relações cada vez mais estreitas, então nós precisamos entender, sobretudo, o que significa a generosidade da vida na perspectiva do Senhor, da palavra, das escrituras sagradas. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva. Além de viver, para que eu observe a tua palavra. Então eu quero imaginar que todos nós, como servos do Senhor, podemos ter esta compreensão. É sempre bom imaginar que a compreensão da generosidade, da misericórdia, da bondade, esteja a compreensão inserida no contexto da nossa vida. Mas nem sempre a vida se demonstra generosa, se apresenta generosa. Nós precisamos ressignificar. E só existe um padrão de compreensão, de motivação, que nos dá liberdade, autoridade para compreendermos a vida generosa. É através da palavra do Senhor. As Escrituras vão não apenas desenhar, mas a palavra do Senhor vai organizar cada passo que devemos dar, cada escolha que devemos fazer, cada vida que devemos considerar, cada relação que buscamos, devemos buscar com a mais estreita compreensão de que Deus, desde o princípio, quando criou o homem, criou com esta finalidade, a finalidade da relação, a finalidade da comunhão. Deus é um Deus relacional. Por isso, a vida que Deus nos deu na criação é uma vida que deve ser compartilhada. Nós não podemos nos limitar a uma existência voltada para si mesmo. Em si mesmar-se não faz parte da organização, da lógica de Deus para a vida dos seres humanos. Deus é um Deus que constrói relações. Deus nos faz enxergar
através da palavra do Senhor. É por isso que o salmista está dizendo aqui que eu possa compreender a tua generosidade para que eu viva e neste viver eu tenha condições de observar a tua palavra. O termo hebraico para misericórdia, ou ser misericordioso, ser generoso, é o termo gemal. Gemal tem a ver com o entendimento, a compreensão de que a generosidade é dom de Deus. Deus, ele não segura esta qualidade. Ele nos dá liberalmente condições de também sermos generosos. Podemos repartir não somente a vida com o próximo, mas os nossos bens, na dimensão do viver, na alegria da condução, na lógica dos relacionamentos. Nós não teremos de forma alguma uma vida sadia, bem conduzida, se nós não pautarmos a nossa existência no dever generoso da alma e do espírito. Ser generoso é um dom de Deus, mas um dom que deve ser vivido, administrado e compartilhado. Compartilhar generosidade, ter um coração bondoso, mais do que nunca nesses dias em que as relações sociais estão bem estreitas, nós precisamos compreender a afetividade que vem da generosidade. O ombro amigo, você compartilhar as grandezas de Deus, reconhecer o valor da sua missão como servo do Senhor, reconhecer que você faz parte da criação de Deus com uma finalidade. Deus foi tão generoso quando criou os céus, a terra, nos deu por alimento tudo que Ele criou, colocou a vida, a terra, os animais, as árvores, o ar que nós respiramos, colocou tudo à nossa disposição. E quando foi que o homem começou a ser egoísta, começou a travar, a se eximir desta capacidade que é liberada por Deus? Quando ele pecou, quando ele resolveu punir a vida. O primeiro ato de punição a partir de Caim, tirando a vida do seu irmão, que era generoso, que era um exemplo de fé, de obediência a Deus. A vida vai se tornando mesquinha. A cada passo da existência, o homem vai se tornando, ao se distanciar de Deus, uma espécie de ser que ele mesmo não compreende. Não ser generoso, não viver a generosidade, faz com que nos afastemos de Deus. E o distanciamento de Deus leva o homem a viver de forma irracional, incompreensível. Então, a palavra do Senhor está aqui nos desafiando: ser generoso, ser misericordioso, tenha a generosidade da vida. Porque os aspectos aqui vão sendo observados a cada passo. No versículo 19, o salmista está dizendo por que ele precisava ser generoso. Porque sou peregrino na terra. Por isso, não escondas de mim os teus mandamentos. Através dos mandamentos de Deus, nós podemos articular a vida. Podemos dar à vida um conteúdo de liberdade. Através da vida bem vivida, bem administrada, bem organizada, repartida com o próximo, nós passamos a ter luz e compreensão dos mandamentos do Senhor. Porque quando se vive de forma engessada, quando não se tem a compreensão do Criador, aí você deixa de lado
todo o aspecto do merecimento da graça de Deus, da bondade do Senhor, da vida. Por isso diz, olha, eu vivo aqui, o Senhor me colocou como um peregrino, eu sou um forasteiro, a vida é passageira, tão limitada, eu dependo de ti, não escondas, portanto, de mim a tua palavra, os teus mandamentos. É por isso que nós precisamos tanto de sermos generosos, como receber diariamente, atender a compreensão, absorver, reter a generosidade do Senhor, porque somos os seus servos, criados com essa destinação superior, misericordiosa. Eu tenho aqui pelo menos 4 palavras em hebraico que começam com gimel, com esta consoante que traz todo o conteúdo desta porção das Escrituras, do versículo 17 ao versículo 24. A primeira palavra que eu quero trazer hoje é a palavra redentor. Goel. Goel é a palavra que expressa essa ideia de um Deus que nos redimiu, que nos transformou, que nos libertou. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos deu esta libertação. Fomos redimidos. Com qual finalidade? Aí vem o outro termo, que é o termo Gibor. Gibor tem a ver com esse ato maravilhoso de Deus, extensivo a todos nós. Deus é um maravilhoso conselheiro. Deus é um Deus forte, um Deus grandioso. A outra palavra hebraica, Gadol. Elohim Gadol, Deus grandioso. E é por isso que nós fomos redimidos. A nossa redenção, Gelar, vem do Criador. São 4 expressões que têm a finalidade de ilustrar o conteúdo aqui nesta seção de versículos, todas começando com o gimel. Então, irmãos, nós podemos entender nesta perspectiva a generosidade de Deus, a generosidade da vida. Quando nós compreendemos que a vida é generosa, por isso se cuide, se proteja, busque na compreensão de Deus o viver, tenha alegria. Não se deixe dominar por nenhum sentimento evasivo, ansiedade. Não deixe a tua alma, o teu espírito entrar em crise. Quando nos afastamos de Deus, na meditação da palavra, da lógica da vivência, quando não harmonizamos os nossos desejos com a vontade do Senhor, nós podemos enveredar a nossa vida pela incompreensão e pela alteração através das inverdades, através da mentira, da falta de lógica, da falta de amor. O segundo aspecto desse texto, eu vejo aqui na compreensão ainda, versículo 18, diz aqui: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A ideia que o texto traz é como se a nossa vida estivesse coberta por entulhos. A nossa visão estivesse completamente limitada. Os nossos olhos não conseguem enxergar. A palavra do Senhor quer restaurar em nós a visão que tiveram os grandes homens de Deus. Enoque, Noé, Abraão, Jacó, depois da vida transformada, antes dele o próprio Isaac, o José, o Moisés,
a visão que esses homens tiveram, para que nós não incorramos a nossa vida na visão de Ló, que escolheu as campinas do Jordão e preferiu habitar nas cidades de Sodoma e Gomorra. Ou os servos de Deus, quando erraram e desceram ao Egito, quando tomaram decisões que frustraram a coerência. Por isso, nós precisamos de percepção, generosidade de vida para a generosidade da percepção, do entendimento, da compreensão. Entender o que está distante, o que nós ainda não vimos. A nossa geração não pode estar limitada aos acontecimentos, nem tampouco frustrada. Alguém recentemente declarou que o que está acontecendo diante dos nossos olhos, esta pandemia, é apenas um ensaio do que está por vir. Eu espero que nós tenhamos condições de passar por todos os desertos da nossa vida. Que tenhamos a força desta palavra, tenhamos a condição espiritual para compreender ou ressignificar a vida, mesmo quando a vivemos de forma bem limitada, quando estamos socialmente limitados, quando não conseguimos entender o porquê dos acontecimentos, quando nos frustramos, quando nos sentimos derrotados, quando não temos mais alegria, prazer de viver, que você busque a satisfação no Senhor Deus Todo-Poderoso. Desvenda. Olha o versículo 20 diz: porque consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízes, os teus juízos, os teus decretos, os teus ensinamentos. Consumida. Não no aspecto negativo, consumida por estar descontente, por desgosto, não, mas consumida pela vontade, pelo desejo de reter a vida na perspectiva da palavra do Senhor. Meditar, ir ao encontro de Deus, consultar a Deus. A vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, a vida devocional, quando ela é uma demonstração da nossa relação com Deus, ela vai alterar completamente o percurso da nossa vida e vai nos conduzir legitimamente, de forma graciosa, nas relações. Então as relações farão sentido, terão motivação e serão bem construídas. Vamos deixar de lado a vaidade, vamos agrupar em nós todos os conceitos, todas as verdades do Deus maravilhoso que é vivo e eficaz, regenerador, transformador, libertador, para que a palavra do Senhor esteja em nós. Na perspectiva também do versículo 21. Veja que o versículo 18 está associado ao 20, ao 21 e também ao 24. O 21 diz: increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Porque os soberbos, quem se desvia dos mandamentos do Senhor, perde completamente a noção, a lógica, a verdade, o entendimento, a capacidade de gerenciar bem as suas emoções, as suas relações, porque não conhece a Deus. Com efeito, versículo 24, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, em quem nós buscamos a autorização da vida, a palavra do Senhor. Você quer um conselho? Vá nas Escrituras. Você perdeu a sua fé, o contentamento da vida, não consegue entender porque está passando por tribulações, a perda, a angústia,
o sofrimento, o que não deu certo na sua vida, o que você construiu e de repente começou a achar que tudo está perdido. Irmãos, quando a nossa confiança é depositada no Senhor, nada está perdido. Quando a nossa esperança é colocada, é vislumbrada, ela é posicionada na grandeza de Deus, desse Deus extraordinário, nada está perdido. Por isso, não faça um atentado contra a sua vida. Não negligencie Deus. Não menospreze o Senhor. Não pronuncie palavras de arrogância contra Ele. Não destrua a sua relação com Deus, esbravejando os seus sentimentos, a sua alma, remoendo no íntimo palavras agressivas contra Deus. Deus sabe o porquê da nossa vida transitória, dos aspectos passageiros, emergenciais da nossa existência. Deus tudo conhece. Deus conhece cada dimensão da nossa vida. Não se sinta ameaçado. Não aceite como golpe fatal o que não deu certo. O que você imaginou e não foi possível. Como você imaginou, como você desejou. Procure administrar o teu desejo, a tua vontade, as tuas escolhas. Vamos administrá-las, todas as nossas escolhas, nos voltando para Deus, reconsiderando que Deus é maravilhoso. Ele é generoso para com você, para com o seu servo. Por isso Ele nos dá vida. Ele é generoso porque nos dá percepção para compreendermos as tentações, a lógica das tribulações, os afazeres, o dia a dia da nossa existência, a expressão da nossa motivação, a dinâmica da nossa vida no caminhar. Nós estamos na vereda da generosidade. A vereda que nos conduz para a vida eterna, o caminho que nos conduz para a vida eterna, nem sempre é fácil. Temos que atravessar, temos que estar também sendo atravessados circunstancialmente pelas dificuldades. Atravessamos e somos atravessados. Atravessamos o deserto, atravessamos com lutas, com dificuldades, mas a nossa confiança em Deus não pode ser alterada. A palavra do Senhor nos leva para um terceiro momento, que é proteção. Vida, através da presença de Deus, presença da vida, percepção da palavra e do Deus Todo-Poderoso e proteção. Amém? Nós podemos ter a presença de Deus, podemos viver a percepção do Criador e a sua proteção. O versículo 22 diz: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Opróbrio foi aquilo que Jesus levou na cruz, toda ignomínia, todo desprezo. Ele levou o fardo pesado, o nosso opróbrio, a nossa desgraça. Ele levou o nosso desprezo lá na cruz do Calvário. E aí Jesus nos ensina a suplicar, a pedir a Deus que tire de nós o opróbrio e o desprezo. Você se sente um cidadão desprezado, em que o opróbrio da vida toma conta, te coloca em um nível de inferioridade, de mazela? Veja pela lógica de Deus. Deus
tira de nós o desprezo. Você agora está se sentindo desprezado? Não tem mais recebido as visitas, os amigos em casa? Tem sido desprezado pelos filhos, por parentes, irmãos da igreja que antes convivia 24 horas semanalmente e você nem recebe mais uma ligação, não recebe mais uma presença por conta da situação que nós vivemos. Então, eu quero sugerir a você, não se sinta desprezado, ignorado. Jesus já levou o teu opróbrio, a tua desgraça, o teu confinamento. Jesus está presente. Não se sinta menosprezado, não se sinta ofendido. Não deixe que as ofensas possam tirar de você a alegria da vida cristã. Por isso que o autor nos leva também no versículo 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Porque eu guardo os teus mandamentos. Tira de mim o desgosto da alma. Às vezes esse sentimento de desprezo é por conta da falta de comunhão com Deus, de estreitamento, de vida relacional com o Criador, falta da busca pela esperança, da vitória em Cristo. Você não pode armazenar a alegria canalizando apenas por causa de alguém, ou por conta de bens materiais, ou do seu trabalho, ou do seu grupo relacional. Em primeiro lugar, nós somos fortalecidos por Deus. O que devemos levar em consideração, esse canal vertical, esta relação vertical, essa nossa confiança absoluta em Deus, Todo-Poderoso, que nos dá proteção. Ele é o pastor e bispo de nossa alma. Então, a palavra de Deus hoje, na trilha da generosidade, procure ressignificar a sua própria vida. Deus permite a você nesse momento, você está olhando para dentro de si, enxergando a sua capacidade, a sua cumplicidade com Ele, para que você tenha condições de se relacionar bem com o próximo. Não espere receber, mas distribua, reparta generosidade. Nesses dias, o coração está aflito, a alma, de forma perversa, tenta ignorar a sinalização de Deus, os conteúdos da palavra do Senhor. Não deixe o teu espírito, a tua alma te abater. Fortaleça, porque a alma renovada, espírito condicionado, espírito fortalecido, é espírito generoso, gracioso, misericordioso. Compreenda, tenha um coração capaz de absorver a grandeza de Deus. Meditarei sempre na palavra do Senhor. Desvenda os meus olhos, porque sou peregrino nesta terra. Então, irmãos, eu quero trazer esta palavra para que você possa inclinar o teu coração para Deus, para que a palavra do Senhor seja confirmada na tua vida. E assim você saiba responder cada dia, cada momento, em cada segmento da sua vida, a todas as situações. Se a ansiedade chegar, você vai saber se conduzir, porque você terá uma resposta divina para a ansiedade. Se o estresse ou a depressão, num grau mais elevado de abatimento, se apresentar, você vai saber gerenciar muito bem
os seus sentimentos, as suas emoções, porque você confia no Senhor. Ele já tirou o opróbrio, o desprezo. Não deixa o inimigo de Deus te desprezar. Não deixa ninguém te desprezar. Não te despreze. Faça uma ruptura com o desprezo. Faça uma aliança com a generosidade. Restaure a alegria da salvação. Busque o fervor da alma para que esses dias que nós estamos atravessando, e aqui não se refere a nenhum tipo de negação. Nós não devemos negar a situação do mundo. É crítica. Alguns olhos, infelizmente até de cristãos, não querem abrir o entendimento. Irmãos, as coisas que têm acontecido, os sinais claros da volta do Senhor Jesus, são evidências que nós nunca presenciamos. Além de terremotos, da epidemia com a qual lidamos, vespas venenosas no Japão, outras áreas da Ásia, do Oriente, chegando também nos Estados Unidos da América. São insetos enormes. Há um desequilíbrio na fauna e na flora. Os mares estão cada vez mais avolumando, estão experimentando uma espécie de desorganização, terra e mar. Tudo trabalhando para que você possa entender. A vida está por um fio. A existência humana está completamente voltada para os interesses de Deus, se você tiver condições de experimentar a visão do Criador. Então, meus irmãos, precisamos abrir os nossos olhos. A volta de Jesus está acontecendo, está perto. Não feche os teus olhos. Não negue. Compreenda. Viva cada situação. Viva hoje a experiência das noivas prudentes. Vamos azeitar, vamos instrumentalizar as nossas vasilhas com o azeite do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Vamos sondar cada promessa de Jesus. Vamos absorver cada ensinamento de Jesus. Mateus 24, Lucas 21. As benevolências do reino de Deus. Não deixe de compreender. Abra o teu coração. Tenha a sua vida preservada para a eternidade. Diga amém como experiência de autorização da grandeza de Deus, para que na trilha da generosidade, o viver, ter Deus, a permissão da vida, nos leva para a percepção e também para a proteção. Se proteger é porque nós somos protegidos por Deus. Buscar proteção é porque nós confiamos em Deus. Não deixe que essas verdades sejam alteradas, mas fica firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Não se exponha ao perigo da existência, não viva a vida sem a perspectiva divina, sem os ensinamentos de Deus. Conforte o teu coração, vá para a palavra de Deus, esta palavra maravilhosa, decida por Deus, escolha o caminho da verdade, deixa o Senhor te ensinar, deixa o Senhor te conduzir. Diga para Ele, ó Senhor, afasta de mim toda incredulidade, toda vaidade, todo egocentrismo. Me ensina a compreender. Deus vai te ensinar cada mandamento.
E aí o teu prazer, a tua alegria, o teu conforto serão restaurados pela palavra do Senhor. Restauração com finalidade, viver com propósito, sentir a graça de Deus, experimentar a redenção no curso da vida, é lembrar do que Jesus fez por nós lá na cruz, mas viver de forma a se motivar cada dia, cada momento, buscando, compreendendo, adorando, agradecendo, sabendo passar por cada situação, deixar o espírito e a alma não apenas no vazio da existência, mas deixar ao espírito e a alma o lograr as bênçãos, a administração da ação generosa de Deus. Então eu quero deixar esta palavra hoje à noite, que você amanhã, na segunda-feira, possa viver um novo dia a partir de agora. Não deixe para amanhã a restauração, a reconciliação. Se você está afastado de Deus, se você já não tem mais alegria espiritual, se você acha que deve viver todos os momentos, todas as alegrias, o que você nunca fez, não, eu vou fazer agora, porque eu estou limitado e é o que eu quero. Não traga, não deixe nenhum tipo de insinuação ao teu espírito te afastar de Deus. Não deixe a sedução do inimigo de Deus tirar o foco da existência. Volta o teu coração para o Senhor Jesus. Restaura a tua alma. Deixa Jesus te conduzir, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus da paz. Deus nos abençoe. Beijo no coração. Eu vou orar agora em favor de todos aqueles que nos acompanham. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, ó Deus maravilhoso, esteja conosco. O Senhor nos assista, em paz nos deitaremos e logo pegaremos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Abençoe as nossas famílias, cura os enfermos, aqueles que precisam neste momento da tua intervenção. Eu me lembro agora, Senhor, de algumas pessoas queridas nossas. Quero te suplicar em favor da minha irmã Elaine, lá no Maranhão. Ponhas a tua mão saradora sobre ela nesse momento. Levanta o corpo da solidão, a alma do abatimento e ministra cura na vida da minha irmã. Quero te suplicar em favor da Rebeca Holanda, que também está enferma. O Senhor possa colocar a tua mão saradora sobre ela. Os irmãos da nossa igreja que precisam de oração, ó Deus amado, vá ao encontro. A Lindalva, que estava precisando de ajuda, de acompanhamento, de oração, ó Deus, nós intercedemos em favor dessa irmã amada, da irmã Raimunda, que precisam das nossas orações. Tenha misericórdia da irmã Elisete, de todas as mães da nossa igreja, a irmã Lucimar, a irmã Elisângela. Ó Deus, nós te suplicamos em favor da irmã Gerarda, suplicamos, Senhor Deus, em favor de todas as irmãs que receberam o dom do Senhor, o dom materno, para cuidar das vidas preciosas. Suplicamos em favor da Rosa, te suplicamos também, Senhor, em favor da irmã Raimunda, lá em Barbalho, do irmão Antônio, esposo da irmã Raimunda, avó do Rômulo. Te suplicamos em favor desta irmã querida, ó Deus, da irmã Maria. Te suplicamos também em favor de todos os membros da família do seu Antônio, especialmente as mães. Muito obrigado por este dia comemorativo. Que Deus abençoe todas as mães da nossa igreja, cada uma delas. Ó Deus, a irmã Margarida, te suplicamos em nome do Senhor Jesus, a Raquel, ó Senhor,
Quero te suplicar em favor da minha esposa Glaucia, que tu possas abençoá-la, Senhor. Ana Lídia, todas as irmãs, a Raquel, também lá, a filha da irmã Lindalva, te suplicamos, todas essas mães maravilhosas, o Senhor Deus possa conduzir as suas vidas, a irmã Ana, para o louvor e para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em favor da Jéssica. Ó Deus amado, sê misericordioso. Pedimos também, Senhor, em favor da Amanda. Ó Deus, quero te suplicar, Senhor, em favor da Leila, da Cláudia. Te suplicamos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos lembramos, Senhor, também da mãe do Levi. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoe a sua vida, Senhor. Ó Deus, cada mãe da nossa igreja, nós te suplicamos em favor das demais. Ó Deus, o Senhor possa estar dando aos seus corações alegria nesse dia maravilhoso. Oramos em favor daquelas que nós não conseguimos lembrar aqui e agora. O Senhor possa abençoar cada uma delas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.